No momento em que a carta chegou, tudo na grande propriedade parecia estremecer com uma tensão peculiar, como se as próprias paredes tivessem escutado segredos pesados demais para suportar. Ela estava endereçada a Maria, a escrava que silenciosamente servira a casa do barão por anos, suas mãos endurecidas pelo trabalho, mas seus olhos abrigando uma resiliência que nenhum chicote jamais quebrou. O barão, agora morto, deixara uma herança peculiar, um casaco esfarrapado e cheio de traças, do tipo que cheirava a tabaco antigo e poeira. A casa explodiu em risadas abafadas. A viúva, Dona Cecília, empoleirada em sua cadeira de seda, ria com um som agudo e frágil que ecoava pelos corredores. Um casaco. Para ela. Ela sibilou entre risadas, suas pérolas saltando enquanto se inclinava para trás. Mas havia uma reviravolta que ninguém podia ver, escondida secretamente no forro. Uma dobra oculta que tremia com mistério, um segredo esperando o momento preciso para atacar. Os servos sussurravam entre si, seu medo misturado com curiosidade. Eles haviam observado Maria por anos. Invisível, mas sempre presente, sua vida um ritmo diário de trabalho e silêncio. Ninguém jamais ousara imaginar que o barão, cuja reputação fora de ferro e vaidade, deixaria algo para uma escrava. E, no entanto, ali estava, um símbolo que parecia absurdo, quase cômico, mas por baixo dele, algo fervilhava, como brasas sob a cinza. A própria Maria olhou para o casaco, um nó de pavor e descrença apertando-se o peito. Ela sabia que a mente do barão nunca fora tão simples quanto parecia, nunca tão perdoadora ou ingênua. Tinha que haver uma razão, uma mensagem mais profunda, ou um comando oculto que ainda não conseguia decifrar. Lá fora, o vento sacudia as janelas como se ecoasse a inquietação da casa. A propriedade, geralmente viva com música e conversas, parecia vazia, as sombras mais pesadas, o ar mais denso. Os filhos da linhagem do barão espiavam nervosamente de trás das cortinas, percebendo um drama maior do que eles mesmos se desenrolando. Os passos dos servos tornaram-se hesitantes, um coro de sussurros ansiosos pairando pelos corredores. E Maria, casaco em mãos trêmulas, sentiu seu pulso acelerar, não por ganância, não por esperança, mas por uma suspeita mordaz de que aquilo que parecia inútil poderia carregar um peso capaz de derrubar vidas. No jantar, as risadas continuaram, mas agora havia correntes de medo. Quem realmente escrevera o testamento do barão? O que estava escondido nas dobras do casaco? O divertimento da viúva mascarava uma inteligência aguçada, capaz de cortar como uma lâmina se ameaçada. Ainda assim, nem ela podia prever a tempestade que estava prestes a convidar. Os lábios de Maria se apertaram, formando um voto silencioso. Ela descobriria o segredo, e quando o fizesse, o mundo de cadeiras douradas e arrogância perfumada poderia finalmente tremer em reconhecimento ao poder escondido à vista de todos. E então, em um canto sombreado da propriedade, um leve farfalhar sussurrou do casaco, quase imperceptível, uma dica sutil de que a última brincadeira do barão estava longe de terminar. Algo esperava, paciente e perigoso, escondido dentro do tecido, pronto para desmanchar as frágeis certezas da casa. A vida de Maria havia sido um estudo em invisibilidade. Cada gesto, cada cabeça inclinada, cada passo silencioso pela propriedade do barão era uma negociação com um poder que ela nunca poderia esperar reivindicar. E ainda assim, nesses movimentos silenciosos, ela aprendera a ler os ritmos do comando, o modo como os olhos da viúva faiscavam com desprezo, o ângulo preciso em que o capataz segurava sua bengala, a hierarquia sutil sussurrada nos olhares apressados dos servos. A cada dia, Maria absorvia uma riqueza de regras não ditas,
armazenando-os nos recessos de sua mente como pedras preciosas, pequenas, mas indispensáveis. Agora, como o barão morto e o casaco em suas mãos, aquelas lições pareciam de repente vivas, quase armadas, como se o homem a quem servira não tivesse deixado apenas uma roupa, mas um código para a influência. Dona Cecília, por outro lado, exercia o poder com a facilidade de quem estava acostumada à autoridade incontestável. Sua risada, seus gestos de desprezo, a forma como se movia pelos grandes salões com um leque movimentado de maneira precisa, tudo fazia parte de uma construção cuidadosa de domínio. Ninguém ousava contradizê-la, e, ainda assim, fissuras sutis começaram a aparecer na superfície. A carta da herança, a escolha estranha do barão, a havia desconcertado de maneiras que não conseguia nomear. Sob as luvas de seda e os anéis adornados, uma mente afiada analisava cada reação dos servos, cada olhar fugaz, tentando mapear o terreno que ela achava controlar totalmente. Enquanto isso, a própria casa era um delicado ecossistema de medo e favor. O capataz, um homem chamado Joaquim, detinha autoridade através da intimidação. Ele tinha olhos em todos os lugares, ouvidos em cada corredor e um chicote que podia transformar qualquer tentativa de desafio em um espetáculo público. E, ainda assim, até ele hesitava quando se tratava de Maria. Havia nela uma inteligência silenciosa que resistia aos seus métodos, uma resiliência que parecia quase sobrenatural. Enquanto outros se encolhiam, o silêncio de Maria continha um poder sutil, o poder da observação, o poder da paciência, o poder do timing. O barão reconhecera isso, deixando-lhe o casaco tanto como desafio quanto como pista, uma forma de alterar o equilíbrio invisível de influência dentro da casa. No jantar, as tensões fervilhavam como óleos sobre uma chama baixa. Os servos evitavam contato visual uns com os outros, observando Maria com curiosidade e apreensão. Até as crianças, ingênuas, mas perceptivas, perceberam que as regras comuns haviam sido quebradas. Conversas vacilavam. Olhares se moviam nervosamente. A risada da viúva tentava preencher os espaços, mas o som soava oco diante das arestas afiadas da incerteza. O poder, todos perceberam, não era mais absoluto. Era fluido, mudando sutilmente em direção a Maria, um fato que até ela mesma mal podia compreender. E, ainda assim, sob a superfície dessa hierarquia frágil, uma tempestade se formava. Maria podia senti-la, um puxão quase imperceptível, um sussurro de consequência que percorria a propriedade como uma corrente sob águas calmas. O casaco era mais do que um símbolo. Era um mapa, uma arma, uma chave para domínios ocultos. E, enquanto o dobrava cuidadosamente naquela noite, colocando-o sob seu colchão com cuidado meticuloso, ela pressentiu, antes de qualquer outra pessoa, a possibilidade de que a risada da viúva poderia, um dia, ser silenciada pelo próprio segredo que o barão deixara para trás. Uma única dobra no tecido captou a luz da lâmpada, brilhando levemente, como se piscasse com segredos que apenas Maria poderia começar a desvendar. Em algum lugar dentro daquele forro, o poder esperava, paciente e preciso, pronto para mudar o equilíbrio da casa para sempre. O casaco permanecera nas mãos de Maria por horas, cada momento se estendendo mais do que o anterior. Seu tecido áspero arranhava suas palmas, e ainda assim, ela não conseguia dobrá-lo sem inspecioná-lo. Havia algo na forma como o forro se movia sob seus dedos. Uma rigidez sutil, um farfalhar quase inaudível, como se o próprio barão sussurrasse do além. Ela hesitou, coração batendo forte, sabendo que descobrir o que estava escondido poderia mudar tudo. Lentamente, deliberadamente, ela percorreu as costuras,
suas pontas dos dedos mapeando cada dobra, cada ponto, cada canto sombreado. Então ela sentiu um pequeno caroço irregular costurado profundamente no forro do casaco, escondido sob camadas de tecido tão comum que ninguém teria suspeitado de sua presença. No momento em que pressionou contra ele, sua respiração falhou. Não era uma bugiganga, nem uma lembrança simples. A forma era dura e fria, como se tivesse sido forjada para um propósito além da mera ornamentação. Cuidadosamente, ela o retirou. Uma pequena chave de ferro, escurecida pelo tempo, gravada com símbolos que não reconhecia, mas que instintivamente sentiu possuir significado. A chave era pesada em sua palma, densa com poder silencioso, quase vibrando com o peso da intenção do barão. A mente de Maria disparou. O que essa chave poderia abrir? Qual sala trancada? Qual baú secreto? Qual verdade oculta o barão havia reservado para sua descoberta? A casa, como sempre, seguia seu curso alheia. Dona Cecília ainda resfolegava e ria, sem perceber que o equilíbrio do controle estava silenciosamente mudando. Os servos olhavam nervosamente para Maria, percebendo que algo em sua postura havia mudado. Mas ninguém ousava perguntar. Joaquim, o capataz, passara momentos atrás, bengala batendo no piso de mármore, alheio ao tremor de revolução potencial agora em sua posse. Ainda assim, Maria compreendia instintivamente. Essa chave não era apenas um objeto. Era uma arma, uma porta, uma promessa. A última piada do barão, carregada de ironia e precaução, agora repousava inteiramente em suas mãos. Horas se transformaram em minutos enquanto ela ponderava. Recordou os corredores escondidos da propriedade, os depósitos fechados a todos, exceto ao barão e ao capataz, e o armário trancado no escritório onde o barão conduzia seus negócios privados. Poderia estar lá, ou na adega, onde as sombras guardavam a memória de conversas sussurradas e livros contábeis clandestinos. Cada possibilidade parecia simultaneamente insignificante e catastrófica. Cada sala, cada baú, cada fechadura poderia conter revelações capazes de despedaçar a delicada hierarquia da casa. Um rangido repentino na escada a sobressaltou. Passos. Alguém se aproximava. Seu pulso acelerou. Ela deslizou a chave para o bolso oculto do casaco exatamente quando a porta do corredor se abriu. Era Dona Cecília, olhos semicerrados, como se percebesse a tensão invisível no ambiente. Os dedos de Maria apertaram o casaco. A chave pressionava reconfortante contra sua palma. O olhar da viúva varreu o cômodo, frio e avaliador. Então ela sorriu, aquele sorriso afiado e calculista que dominara a propriedade por décadas, sem perceber que um segredo muito mais potente do que qualquer ameaça que já imaginara repousava silenciosamente ao alcance de Maria. A chave esperava, paciente, silenciosa, um conduto para uma verdade que poderia derrubar o mundo cuidadosamente construído de privilégio e medo. E Maria, coração disparado, percebeu que o momento de destrancá-la poderia chegar mais cedo do que qualquer um esperava. Na manhã seguinte, a propriedade pulsava com inquietação, embora ninguém ainda pudesse nomear a razão. Maria se movia com cuidado, o casaco escondido sob o avental, a chave firme em sua dobra secreta. Cada olhar de Dona Cecília parecia mais afiado. Cada sussurro entre os servos carregava peso. Era como se o ato final do barão tivesse provocado um tremor invisível pelos corredores, que somente Maria entendia, mesmo antes que qualquer outra alma o percebesse. O poder não era mais uma força estática. Era uma pressão crescente, e a cada passo cuidadoso, Maria sentia a tensão se apertar ao seu redor como um laço lentamente puxado. Joaquim, o capataz,
tornara-se cada vez mais suspeito. Ele notava mudanças sutis, o modo como Maria demorava perto de portas que não tinha motivo para se aproximar, a forma como seus olhos se moviam com propósito em vez de submissão, a maneira como ela escutava, sempre escutando. Ele fora treinado para farejar rebelião, para esmagar até o menor sinal de desafio. E ainda assim, desta vez, seu instinto lhe dizia que algo sem precedentes estava surgindo. Aproximou-se dela no café da manhã, com voz aparentemente casual. Você parece diferente hoje, Maria. Animada, até. Não deixe a curiosidade tomar conta de você. Seu tom era uma ameaça disfarçada de pergunta, e Maria sorriu levemente, mascarando a onda de adrenalina que corria por suas veias. Ela sabia que o segredo do casaco era um pivô, e ele sentiria seu poder muito antes de compreendê-lo por completo. Enquanto isso, Dona Cecília começava a fazer ajustes sutis em sua casa. Reposicionava os servos, reorganizava horários, inspecionava salas que raramente visitava. A intuição aguçada da viúva percebia uma força invisível, uma mudança na hierarquia que ela sempre dominara. As risadas haviam diminuído em suas noites. Suas sedas pareciam apertadas, suas pérolas mais pesadas que o usual. Ela ainda não podia ver a causa, mas o próprio ar parecia carregado, como se a propriedade prendesse a respiração por algo iminente. A própria percepção de Maria cresceu, intensificada pela cautela e necessidade. Cada sombra tornou-se um possível esconderijo, cada tábua rangendo, um aviso. Ela percorreu os cantos escondidos da propriedade, observando fechaduras, armários e escadas, sua mente construindo mapas e rotas de fuga. Ela quase podia sentir o poder latente do casaco pulsando, um batimento sincronizado com o seu próprio, instando paciência e precisão. A chave, escondida no forro, era mais do que metal, era um instrumento de mudança, um sinal de que a ordem cuidadosamente construída da casa era frágil, precária e vulnerável. O primeiro verdadeiro sinal de perigo chegou em um sussurro. Um pedaço de papel, despercebido pelos outros, caiu da escrivaninha da viúva no chão. Maria o viu, levemente dobrado ao passar, e parou. Nele estava uma lista de nomes, incluindo o dela, marcada com tinta que sugeria escrutínio, suspeita, talvez até acusação. Seu peito se apertou. Ela percebeu que o casaco, a chave e sua presença já haviam desencadeado uma reação que não podia controlar totalmente. A casa se preparava para o conflito, embora ninguém ousasse reconhecê-lo. A ameaça crescia, não apenas do capataz ou da viúva, mas dos próprios mecanismos invisíveis do poder. Uma porta distante bateu com força, ecoando pelos corredores, e Maria sentiu um arrepio de pressentimento. A chave pressionava sua palma, um lembrete frio de que a descoberta era iminente. O jogo havia começado, e ela era ao mesmo tempo jogadora e alvo. A inquietação na propriedade começou a se espalhar, muito além dos limites imediatos da casa. Sussurros viajavam como fumaça pelos aposentos dos servos, cada fragmento de boato crescendo, mais distorcido. Maria começara a notar alianças sutis se formando, olhos trocando mensagens silenciosas na cozinha, nos corredores, até nas sombras atrás das cortinas. Alguns servos, percebendo uma oportunidade de mudar sua posição na hierarquia rígida, cautelosamente se alinhavam com ela, enquanto outros, temerosos ou ambiciosos, reportavam-se a Joaquim. A existência da chave, embora desconhecida por todos exceto Maria, moldava a dinâmica de confiança, suspeita e medo com precisão cirúrgica. Dona Cecília, alheia ao objeto oculto em si, mas ciente de seus efeitos, começou a apertar-se o controle. Questionava os funcionários com ameaças veladas.
Exigia explicações por eventos insignificantes e observava Maria mais de perto do que nunca. Seus olhos afiados e calculistas começaram a seguir cada movimento de Maria. A viúva tinha reputação de inteligência e crueldade em igual medida, mas até sua mente formidável não conseguia decifrar imediatamente a causa da sutil rebelião fervendo sob seu teto. Ela apenas sabia que o equilíbrio de poder que mantinha há anos estava rachando. Joaquim, percebendo as correntes em mudança, moveu-se para consolidar o controle. Começou a inspecionar os quartos e armários trancados da propriedade, verificando gavetas, baús e compartimentos ocultos, movido por uma suspeita que ainda não conseguia articular. Ele não sabia o que procurava, apenas que algo estava errado. Cada porta trancada que encontrava, cada espaço obscuro que inspecionava aumentava a sua frustração. Ainda assim, Maria, sempre paciente, memorizara todo o layout da propriedade. Movia-se estrategicamente, sabendo quando se esconder nas sombras, quando se retirar, quando parecer obediente. Seu conhecimento e autocontrole tornaram-se suas armas, assim como o casaco e sua chave oculta eram aliados silenciosos na guerra silenciosa que se desenrolava ao seu redor. A tensão ultrapassou os limites da própria propriedade. A notícia da herança excêntrica do barão vazou para vizinhos distantes, do tipo que prosperava em fofocas e intrigas. Cartas chegaram, perguntas veladas de parentes e conhecidos distantes, com um tom curioso, suspeito e às vezes ameaçador. A rede de poder e influência que antes isolava a casa do escrutínio agora se voltava contra ela, como se o ato final do barão tivesse aberto uma janela para uma tempestade de conspirações à espera. Maria compreendia os riscos, cada olhar, cada conversa sussurrada, cada corredor sombrio podia abrigar traição. A chave não era mais simplesmente um segredo. Era um ponto de apoio sobre o qual alianças poderiam pender, segredos poderiam ser revelados e vingança poderia ser executada. Certa noite, Maria ouviu uma troca de palavras sussurrada entre Joaquim e um primo distante de Dona Cecília. As palavras eram cuidadosas, mas inconfundíveis. Se ela encontrar, tudo vai desmoronar. Maria congelou na porta, percebendo que o poder da chave já era antecipado por outros. E ainda assim, eles não sabiam que ela a possuía. O casaco, a pequena chave de ferro e sua própria determinação tornaram-se o epicentro de uma conspiração silenciosa, mas crescente, que ameaçava engolir todos em sua órbita. Uma sombra passou diante de sua visão, súbita e rápida. O primeiro movimento tangível no jogo havia começado, e Maria o sentiu em cada fibra de seu ser. A conspiração não era mais abstrata. Estava ativa, cercando-a, testando-a, aguardando o momento preciso para atacar. A tensão que vinha fervendo em segredo finalmente começou a se expor. Começou de forma sutil, com olhares mais afiados do que o habitual à mesa do café da manhã, com servos trocando breves acenos ansiosos quando pensavam que ninguém os observava. A propriedade, geralmente um lugar de hierarquia rígida e obediência contida, parecia viva com a expectativa de colisão. Maria sentia isso nos ossos. A ordem frágil ao seu redor e estava prestes a se fragmentar, e ela estaria no centro disso. Dona Cecília, tendo sentido o tremor invisível por dias, convocou uma reunião oficial da casa. Exigia explicações para pequenas perturbações, os guardanapos desaparecidos, as cadeiras ligeiramente rearranjadas, as sutis mudanças em quem servia a quem e quando. Seus olhos percorriam a sala como um falcão, penetrantes e inflexíveis. E ainda assim Maria percebeu um tremor subjacente em suas mãos enquanto segurava o leque. O controle da viúva, antes absoluto, agora vacilava sob o peso de algo que ela não podia ver,
algo que não podia antecipar. Os servos, alguns encorajados e outros aterrorizados, reuniram-se no grande salão. Sussurros ecoavam nos pisos de mármore, colidindo com as perguntas afiadas da viúva e os olhares suspeitos do capataz. Joaquim, sua bengala batendo no chão com autoridade deliberada, tentava reafirmar a ordem, mas até ele sentia uma corrente além de seu alcance. Maria permanecia ao fundo, o casaco escondido sob o avental, a chave guardada com segurança em sua dobra secreta. Todos os olhos da sala pareciam se voltar para ela em algum momento, testando sua compostura, procurando fraqueza. Ela permanecia imóvel, serena, consciente de que um único passo em falso poderia traí-la. A voz da viúva se elevou com fúria controlada, acusando conspirações invisíveis, questionando lealdade, insinuando traições. Os servos se remexiam, murmúrios aumentando, mas ninguém ousava acusar Maria diretamente. Eles não podiam conhecer o segredo que ela carregava, a chave que continha o potencial de derrubar a própria estrutura de seu mundo. E ainda assim, a energia na sala parecia se inclinar para ela. Um reconhecimento silencioso de que sua presença por si só tornara-se crucial. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor, o som de móveis derrubados, talvez por um servo desatento, ou talvez por intenção. Todas as cabeças se voltaram, e naquele instante, a calma frágil se despedaçou. O coração de Maria disparou. A chave pressionava sua palma, uma confirmação fria, como se a incentivasse a se preparar. O primeiro movimento de confronto ainda não estava completo, mas sua sombra já se espalhara pelo salão. Os olhos de Dona Cecília se estreitaram, um lampejo de suspeita passando por eles e enquanto ela encarava Maria diretamente. Algo na postura da jovem, sua calma em meio ao caos, sugeria um conhecimento muito além de sua posição. A risada da viúva, antes frágil e aguda, vacilou, substituída por uma borda afiada de inquietação. Maria sentiu um arrepio, temperado pelo medo. O confronto era iminente, o equilíbrio de poder vacilando na ponta da faca. E em algum lugar nas sombras, os primeiros sussurros de rebelião começaram a se formar. Um reconhecimento silencioso de que a hierarquia cuidadosamente construída da casa não era mais incontestada. Então, do canto da sala, uma mão alcançou a cortina, revelando um observador oculto que vinha silenciosamente assistindo ao drama em andamento. O pulso de Maria disparou. O primeiro movimento havia sido notado, e o verdadeiro jogo estava prestes a começar. O grande salão estava silencioso, exceto pelo ocasional arrastar de pés inquietos. Os olhos de Maria estavam firmes, suas mãos calmas, embora sob suas palmas a chave escondida no casaco pulsasse com potencial. Um lembrete do poder silencioso que ela agora exercia. Do outro lado da sala, os olhos de Dona Cecília piscavam nervosamente, examinando os rostos ao redor, buscando aliados, suspeitos, qualquer coisa que pudesse reforçar sua autoridade em colapso. A viúva, antes intocável, agora sentia as paredes se fechando, como se a própria casa conspirasse contra ela. Cada sussurro, cada olhar, cada arrastar de pé de um servo corroía seu domínio. O jogo que ela acreditava controlar estava se desenrolando mais rápido do que podia compreender. A bengala de Joaquim bateu no piso de mármore com impaciência crescente. Sua suspeita havia escalado para o desespero. Por anos, ele manteve a ordem através da intimidação, do medo, do comando absoluto. Mas Maria havia alterado o equilíbrio sem uma única palavra falada. A chave, invisível mas onipresente, tornara-se o agente silencioso da transformação. Ele confrontou Maria, voz baixa, mas cortante. O que você fez? O que está escondendo? Maria manteve-se o olhar,
firme e inabalável. E pela primeira vez o capataz sentiu o peso da incerteza pressionando contra seu peito. O ponto de virada ocorreu inesperadamente. Uma gaveta no escritório, anteriormente trancada e escondida de todos, exceto o barão e Joaquim, fora aberta. A chave, há muito dormente, encontrou sua fechadura. Dentro havia um pacote de documentos, livros contábeis, cartas e confissões que expunham décadas de transgressões, segredos de manipulação, dívidas ocultas e punições não registradas. O ar mudou no salão enquanto Maria segurava os papéis, seu conteúdo iluminando verdades que a casa há muito ignorava. O rosto da viúva empalideceu. Sua persona cuidadosamente construída, a máscara de postura e poder, rachou em um instante. Suspiros ecoaram pela sala enquanto servos e observadores assimilavam as revelações. A firmeza de Joaquim sobre a bengala vacilou. Os segredos do barão, antes trancados, agora se tornaram armas apontadas diretamente aos corações daqueles que se acreditavam intocáveis. A viúva tentou falar, comandar, recuperar autoridade, mas sua voz vacilou. Palavras que antes carregavam convicção agora caíam sem efeito, engolidas pelo peso da prova e da verdade. Seu império do medo dissolveu-se em minutos, deixando-a exposta, vulnerável e desorientada. A presença de Maria era calma, mas autoritária. O casaco pesado de história pendia sobre seu braço, a chave guardada com segurança dentro dele. Ela desempenhara o papel de observadora silenciosa, mas agora era o pivô em torno do qual a justiça girava. Cada segredo revelado, cada sussurro confirmado, cada livro contábil oculto aberto, despedaçava as ilusões de controle que a viúva e o capataz mantinham há décadas. O colapso foi total. Autoridade dissolvida em caos, arrogância em medo, risadas em silêncio. E ainda assim, em meio à ruína, caiu sobre a sala um silêncio tenso e leve, como se a casa prendesse a respiração coletivamente. Ninguém se movia. Ninguém falava. O poder que antes governava ali evaporara, deixando apenas a verdade nua e inegável e a promessa de que uma nova ordem, moldada não pelo medo, mas pela coragem, estava pronta para emergir. A propriedade, antes governada pelo medo e por hierarquia rígida, estava agora silenciosa de uma forma que parecia quase sagrada. O colapso da autoridade de Dona Cecília e da intimidação de Joaquim deixou um vazio, mas um vazio que Maria ocupou com resolução cautelosa. Ela não buscava vingança. Sua vitória não estava na crueldade, mas na verdade. Os documentos que ela revelou, a chave que descobriu, o casaco que usava como um escudo, expuseram injustiça e corrupção. A fundação da casa, construída por tanto tempo sobre silêncio e obediência, havia sido quebrada, permitindo que a luz finalmente penetrasse em seus cantos sombreados. Maria caminhou lentamente pelo grande salão, observando as reações daqueles ao seu redor. Servos que haviam se encolhido agora erguiam a cabeça. Olhavam para ela não como uma escrava, não como uma presença invisível, mas como uma figura que orquestrou a justiça sem uma palavra de confronto. O poder que parecia intocável, a arrogância de Dona Cecília, a ameaça de Joaquim, foi desmontado não através da raiva ou da violência, mas através da coragem, paciência e conhecimento. Cada passo que Maria dava era simbólico, uma recuperação da dignidade roubada por anos, uma declaração silenciosa de que o medo não era mais a moeda da propriedade. A viúva, despojada de sua pretensão e incapaz de exercer autoridade, sentou-se em silêncio atônito, suas pérolas brilhando fracamente à luz da tarde. Joaquim, antes imponente, agora parecia pequeno e vacilante,
sua confiança despedaçada pela revelação de que a verdade podia superar até a crueldade mais calculada. Pela primeira vez em décadas, a casa existia sem a sombra da tirania. Maria compreendia que a justiça nem sempre era imediata ou dramática, podia ser sutil, medida e profundamente transformadora. Lá fora, o vento carregava o leve som dos portões da propriedade se abrindo, simbolicamente dando boas-vindas a um novo capítulo. Maria dobrou o casaco cuidadosamente, recolocando a chave em seu forro secreto. Ela sabia que o poder que detinha era frágil, dependente de atenção, coragem e timing. Mas era suficiente para lembrar a todos que a coragem poderia derrubar o que parecia permanente, que inteligência e paciência podiam superar a autoridade bruta, e que até aqueles subestimados por tanto tempo podiam se tornar arquitetos da mudança. Seu olhar caiu sobre os servos que agora se mantinham um pouco mais altos, sobre as crianças que espiavam curiosamente pelos corredores, sobre os cantos silenciosos da propriedade agora livres da opressão. A justiça havia sido feita, não através de espetáculo, mas através da revelação e da verdade. A moral era clara. Vigilância, coragem e percepção podiam transformar o mundo ao seu redor, mesmo quando todas as probabilidades pareciam contra você. E enquanto o sol se punha, pintando a propriedade em tons de âmbar e dourado, Maria sabia que a vida continuaria com um renovado senso de possibilidade, seu próprio caminho agora iluminado pela sabedoria da paciência e pelo poder silencioso da resiliência. Se você se encantou com a jornada de Maria e os segredos da propriedade do barão, inscreva-se e siga para descobrir mais histórias onde a coragem encontra o destino e verdades ocultas ganham vida.